Você, médico empresário, que tem uma clínica médica, você sabia que você pode reduzir a tributação, ou seja, reduzir o imposto pago pela sua clínica, dependendo do tipo de atendimento que você fornece para o seu paciente? Pois é, existe essa possibilidade. E se você não sabia disso, é extremamente importante que você assista esse vídeo até o final e verifique, porque a gente vai te dar tintim por tintim o que você precisa saber para pagar menos imposto dentro da sua clínica médica. Bem, meu nome é Thiago, eu sou sócio-diretor da Libra Contabilidade e estamos aqui, o tema de hoje é falar sobre equiparação hospitalar. Pois é, você não conhecia isso? Conhecia, ouviu dizer, alguém, um amigo seu médico falou sobre isso, mas você não correu atrás? Então eu vou falar para você hoje e nesse vídeo a respeito disso. Bem, primeiro vamos falar a respeito da problemática, né? Antes de a gente tratar da solucionática. Primeiramente, o que acontece, qual é o atual cenário das clínicas médicas, né? Algumas clínicas são do Simples Nacional, outras clínicas são do lucro presumido. Raramente há clínicas que optam por apurar seus impostos pelo lucro real, certo? Então, dependendo de determinado faturamento, a partir de determinado faturamento, o lucro presumido ele se torna mais vantajoso para as clínicas. E há um detalhe, há dois impostos que as empresas, de maneira geral, pagam, tá? E uma clínica é uma prestadora de serviço. Ela presta serviço para os seus pacientes, que são os seus clientes neste caso. O que acontece? Os prestadores de serviço, eles pagam imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. E na opção pelo lucro presumido, a presunção, o percentual de presunção que é utilizado sobre o faturamento da empresa para apurar o imposto de renda e a contribuição social é de 32%. Ou seja, a legislação diz que 32% do que você fatura é lucro da empresa. E sobre esse lucro, você taxa imposto de renda e contribuição social, certo? E aí, se a gente somar a tributação do imposto de renda, contribuição social e os outros impostos que um prestador de serviço paga, a tributação vai partir aí de 13%, 14%, vai depender do município que a clínica está estabelecida e a alíquota de ISS que o município cobra. Tá? Então, a partir de 13%, 14% vai ser mais ou menos essa taxação que uma clínica vai pagar de impostos sobre o seu faturamento, se ela não tiver uma equiparação, ok? O que acontece? A equiparação hospitalar e a legislação ela permite, isso é extremamente legal, tá? Não tem nada de ilegalidade, isso é muito legal, está previsto na legislação e não tem nada de errado com isso, certo? Então, a legislação diz que serviços hospitalares, eles não têm uma presunção, uma percentual de presunção de 32%. Não. Os serviços hospitalares têm percentual de presunção de 8% de lucro para apurar o imposto de renda e de 12% de lucro para apurar a contribuição social sobre o lucro líquido, ok? E isso reflete no imposto que vai ser pago, que vai incidir sobre o seu faturamento e vai ser recolhido no fim das contas. Então, se você pratica serviços hospitalares, você vai ser taxado, ao invés de 13% e 14%, em torno de 8%, 9%, vai depender da alíquota do ISS, da mesma forma que a anterior, certo? Então, vamos pensar aqui no caso prático. 14%, vamos arredondar a conta aqui? De 14% para 8%. A gente está falando de 6% a menos sobre o seu faturamento de tributação. Então, a gente está falando de 40% ou mais de redução tributária que você vai ter. Você vai reduzir seus impostos em mais de 40% a sua carga tributária se você prestar serviços hospitalares. E aí, a gente está falando o seguinte, tá, mas ô Thiago, calma lá. Como assim? Eu vou prestar serviço hospitalar, mas eu tenho uma clínica médica, eu não sou hospital, eu não tenho UTI, eu não tenho internação, como é que eu vou fazer isso? E aí tá o segredo da coisa, certo? Então, a gente tem uma fundamentação para isso, tá? Que é, primeiramente, a legislação, a partir de 2008, ela ampliou o rol do que é serviços hospitalares e teve uma decisão do STJ, tá?
em recurso repetitivo, ou seja, que vale, ela é uma jurisprudência, ela tem um valor já que deve ser aplicado por os demais juízes que julgarem qualquer situação, tá? E aí uma coisa bem importante, até essa decisão do STJ, a Receita Federal costumava autuar quem fazia dessa forma, quem tinha uma clínica médica e faturava como serviço hospitalar. Por isso que o assunto foi discutido no judiciário. Porém, a partir dessa decisão do STJ, a Receita não pode mais autuar os contribuintes sobre este mesmo argumento, tá? Então, o que o STJ definiu? Que a expressão serviços hospitalares, ela deve ser interpretada de uma forma objetiva, tá? E o foco não está na natureza, aliás, o foco está na natureza do serviço prestado, não na estrutura. Então, é o serviço que você está prestando, não aonde você está prestando, certo? E não é exigida internação, sala cirúrgica própria ou uma unidade hospitalar, tá? Então, basta que os serviços exijam para que você consiga enquadrar como serviço hospitalar uma estrutura técnica, equipamentos, equipe especializada e procedimentos ligados diretamente à promoção da saúde. Esses são os requisitos que o serviço deve exigir, certo? Então, se você atende essas condições, tem uma estrutura técnica, tem equipamentos, equipe especializada e tem procedimentos ligados diretamente à promoção da saúde, você presta serviços hospitalares. O que não se enquadra? Simples consultas, tá? Se você faz só consulta, realmente não se enquadra. Porém, vamos pegar alguns exemplos práticos, você, na sua clínica médica, que possivelmente você pratica, você exerce, você presta serviços, são atendimentos que você faz, que podem ser enquadrados como serviços hospitalares. Endoscopia, colonoscopia, esteroscopia, procedimentos minimamente invasivos, e aí um ponto bem importante, procedimentos minimamente invasivos, certo? E esse conceito, ele é bem interessante, vale a pena você avaliar a respeito disso. Ortopedia com imobilizações são outras situações, cirurgias ambulatoriais, diagnósticos com sedação, ultrassons avançados, exames laboratoriais especializados, procedimentos que demandam de aparato técnico, esses procedimentos, uma radiografia, né? Então, tudo isso pode ser enquadrado como um serviço hospitalar, certo? Mesmo que ele não seja executado dentro de um hospital. Então, se você pratica, né, esse tipo de atendimento, você pode enquadrar o seu faturamento, as suas notas fiscais como serviços hospitalares e reduzir mais de 40% da tributação sobre esses serviços, tá? E normalmente, provavelmente a sua clínica possui, porque a sua clínica deve ser moderna, atualizada, e ela deve ter equipamentos relevantes, ela deve ter equipes multidisciplinares, procedimentos que exijam técnica complexa para serem executados, utilização de ambientes compartilhados com centros cirúrgicos, né? Serviços ligados diretamente à promoção da saúde. Então, tudo isso se encaixa perfeitamente no contexto, no conceito que o STJ trouxe, ok? Então, o que você precisa fazer, tá? Primeiramente, entender se você pratica esse serviço, se você só faz consultas médicas, né? Vamos supor que você seja simplesmente aí, dá um exemplo, tá? Sem preconceito, não quero só um exemplo que me veio à cabeça. Vamos supor que você é um pediatra que atende as crianças e simplesmente examina as crianças. E não faz nenhum tipo de procedimento, né? Nenhum teste de alergia. Eu não sei exatamente qual é a terminologia, peço desculpa para vocês, mas de maneira prática, vamos pensar que você faz um exame de alergia. Isso pode ser considerado um procedimento invasivo, né? Você tem uma perfuração na pele do seu paciente. E se trata de um serviço hospitalar. Porém, se for só uma consulta, realmente não tem como fazer o enquadramento, certo? Então, o que precisa ser verificado? Você precisa revisar o enquadramento da sua empresa para verificar se você tem todas as habilitações técnicas para que o seu CNPJ possa utilizar-se da equiparação de serviço hospitalar. Então, além de você identificar o serviço na prática de maneira objetiva, você precisa identificar se o seu estabelecimento está preparado para essa equiparação, tá? Para equiparar o seu serviço a um serviço hospitalar. E aí, existem algumas situações no CNPJ, no contrato social da empresa, que precisam ser observados, tá? Uma outra situação, a emissão das notas fiscais deve ser feita de maneira distinta. Você tem que segregar o que é serviço hospitalar, o que é simples consultas,
para que você tribute corretamente e não pague imposto a mais em cima do que realmente você não precisa e não tem necessidade. E aí, vamos fazer um exemplo prático aqui de economia para vocês terem uma ideia da importância disso. Vamos supor que a sua clínica lá fatura 300 mil reais por mês, certo? E isso é muito comum acontecer. Sem equiparação, uma faixa aí de 13,3% aí, a gente está falando de em torno de 40 mil reais de imposto por mês, tá? E aí, quando a gente pratica a equiparação sobre esses 300 mil aí de faturamento, a gente está falando já de uma tributação aí, nas faixas dos 8%, de 24 mil reais. A gente está falando aí de uma economia mensal de em torno de 16 mil reais, tá, gente? 16 mil reais. No final das contas, isso vai ser mais de 190 mil reais por ano. Veja, quase 200 mil reais por ano de economia para quem fatura 300 mil reais por mês numa clínica médica, tá? Se todo o teu faturamento fosse enquadrado e fosse considerado serviço hospitalar dentro do que a legislação, dentro do que a STJ prevê, ok? Então, importante você verificar isso. Falei para você que é extremamente importante. Você talvez não sabia que poderia fazer essa separação. Talvez você não tinha conhecimento disso. Agora você tem. Você precisa procurar uma contabilidade especializada. Não são todos os contadores que têm este conhecimento, tá? Então, procurar uma contabilidade especializada que tem domínio sobre essa legislação, sobre essas normas e que saiba te orientar de maneira correta para que você tribute corretamente o seu serviço, as suas consultas, os seus procedimentos, os seus atendimentos, não pague imposto de forma indevida, mas que você tenha segurança jurídica para isso, certo? Por quê? Porque se você extrapolar e não tiver uma fundamentação, um parecer, algo fundamentado para sustentar que o seu atendimento ele pode ser equiparado a um serviço hospitalar, isso a Receita Federal pode te questionar, e se ela te questionar, você tem que ter a documentação. Caso contrário, você pode ser autuado e ter que pagar aí os impostos de maneira retroativa e com multa de ofício e juros ainda em cima desses valores, certo? Então, toma muito cuidado, pega o auxílio de profissionais qualificados que tenham conhecimento, que dominem o assunto, certo? Aqui na Libra, da nossa parte, a gente se prepara, a gente conhece, tem sustentação jurídica e suporte para auxiliar os nossos clientes a praticarem isso de maneira segura, honesta e sem nenhum tipo de ilegalidade. Totalmente legal e de forma segura, sem risco aí para as clínicas, ok? Gente, é isso. Em resumo, é isso. Muito obrigado por terem ficado e assistido até o final do vídeo. Peço para vocês aí, deixa o like, comenta. Se tiver uma dúvida, bota nos comentários que a gente responde para vocês assim que possível. E a gente está à disposição. Entre em contato com a Libra se precisar, que a gente está aqui para te ajudar. Um forte abraço e até a próxima.